Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal. Eu quero falar nesse vídeo sobre o processo. O que é o processo? Tudo na natureza, na vida humana, na vida espiritual, tudo que existe, né, passou por uma situação, por um processo, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas elas têm assim dificuldades de, por exemplo, de esperar que as coisas aconteçam, né? Pelo fato de nós estarmos hoje num mundo tão desenvolvido, tecnologicamente falando, e as facilidades e a rapidez com que nós temos acesso, tanto à informação como também a outras coisas, né? Por exemplo, a questão do iFood, né? Enfim, a nossa mente, ela se condicionou as coisas acontecerem de uma forma quase que automática, né? Vemos aí a questão do Zap Zap, a questão do e-mail, a questão de muitas situações da inteligência artificial, não é? Tudo rápido, né? Numa velocidade, não é? Eu sou de uma época em que você mandava uma carta para os Estados Unidos, mandava a carta para os Estados Unidos, você tinha 30 dias para receber a resposta. Hoje, no estralar de dedo, você tem, né, contato com o mundo todo, né? Tanto na questão e-mail, zap, a questão, enfim, internet de uma forma geral. E isso tudo tem trazido um benefício para a humanidade. No entanto, na questão da espiritualidade, nós vemos que as pessoas estão cada vez mais se afundando, né? Porque a mente humana ela está sobrecarregada de muitas coisas, né? E isso tem trazido o quê? Isso tem repercutido na nossa vida espiritual como um todo e tem trazido, não é? Muitas vezes eu posso dizer um vazio, porque as pessoas estão no templo, mas estão vazias de Deus, porque a mente ela está condicionada, ela está cheia de informação, muitas informações boas e muitas informações ruins, porque as pessoas muitas vezes elas não filtram, né, o que é bom e aquilo que é ruim, entende? Ou seja, ela acumula na sua mente tudo que é ruim, tudo que é bom. E aí o que acontece? Ela não sabe muitas vezes deletar aquilo que está prejudicando, claro, a sua vida como um todo. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. E aqui quem fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e também dar o coraçãozinho, tá bom? Vamos aqui para a palavra, no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então veja bem o que aconteceu aqui. Davi foi tirado de uma situação, né? Uma situação difícil, terrível, não é? Ele estava perecendo, como aqui diz a palavra, tirou-me de um charco de lodo, né? O que acontece? Alguma coisa estava impedindo que ele andasse, que ele se movimentasse. Algo estava amarrando a sua vida espiritual. Talvez você que está me vendo aí, é com você mesmo que eu estou falando. Existam situações na sua vida que está lhe amarrando como um charco de lodo, um precipício, entende? Algo que está lhe impedindo de você se mover, se locomover, sabe? Na sua vida espiritual. Porque é isso que o mundo está fazendo. Ele está sugando as nossas energias, está sugando a nossa vida espiritual, está tirando de nós o desejo, né? Desejo da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, aquele amor às coisas de Deus, estão se tornando na nossa vida superficiais, entende?
Então muitas pessoas não entendem o processo na sua vida. Por exemplo, Abraão ele passou por um processo. Todos aqueles que passam por um processo, eles geralmente estão fundamentados para viver algo grande da parte de Deus, sabe? Ou seja, o processo traz alicerces. Você observe, por exemplo, um prédio. Se ele não tiver uma boa base, se ele não tiver colunas corretas e certas vigas aonde tem que se colocar, com o tempo aquele prédio cai. Da mesma forma é a vida espiritual, porque Jesus disse assim, ó pessoal, vocês vejam bem como é que vocês estão edificando a casa de vocês, se essa casa está sendo edificada na areia ou se essa casa está sendo edificada na rocha, entende? Então muitas vezes a gente não se apercebe, mas a nossa vida, ela está, enfim, é um castelo de areia, vem um vento e sopra e logo se desmancha, sabe? Então muitas vezes a gente está assim, não tem estrutura, não tem bases corretas, né? Porque eu digo assim, na vida espiritual a gente tem que ter bases corretas. Muitas pessoas não têm base correta, porque a base que estão colocando sobre a sua vida é uma base frágil, é uma base que não vai resistir, é uma base que com o tempo ela vai se fragilizar. E com certeza o que se edificou sobre essa base, né, fragilizada, ela vai cair esse prédio. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, Abraão, por exemplo, o que eu vejo hoje, as pessoas querem as coisas tudo rápidas, mas Abraão, ele esperou muito tempo, ele foi chamado com 75, com quase 100 anos ele viveu parte da promessa, entende? Nós temos aí também o caso de Jacó. Quantos anos Jacó ficou para ser desatado na sua vida? 14 anos, pessoal. Entende? Quantos anos, tudo é um processo. Quantos anos José do Egito, ele passou a viver aquilo que era a promessa de Deus? De 17 para 33, 34 mais ou menos. Quantos anos daí, não é? Davi, ele passou por um processo, foi ungido, escolhido. No entanto, ele esperou muito tempo. De 17 para 33, quanto tempo nós temos aí? Cerca de 13 a 15 ou 16 a 17 anos. Hoje em dia, as pessoas vão para a igreja, que na verdade não é ir para a igreja, porque a igreja é você, né? Você vai para o templo buscar a Deus. E você pede algo a Deus, seja na família, seja na saúde, seja nas finanças, seja na vida espiritual, seja na vida, no relacionamento, coisa assim desse tipo. E as coisas não acontecem. E você mantém aquela pisada, como diz o Matuto, mas sem motivação, tá ali por estar. A realidade é essa, viu? Sem arrodeio. Mas está desmotivado na fé, desmotivado na espiritualidade. Muitos até que estavam fazendo, não é? Uma obra, um trabalho. Pastor, eu estou muito ocupado, não tenho tempo. Hoje em dia, o que mais se escuta do povo de Deus é não tenho tempo, né? Isso é tudo para, como se diz, maquiar sua vida, que vai de mal a pior, e as pessoas ficam com esse negócio, não tenho tempo, porque estudo, não tenho tempo porque trabalho, não tenho... Eu sempre estudei, sempre trabalhei, sempre tive tempo para Deus. O que é que falta na sua vida? É disciplina que você não tem. Não tem disciplina, não tem tempo, né? Essa é a realidade. Então o que acontece? As pessoas hoje estão um corre-corre, né? Mas Paulo disse assim, veja como é que vocês estão correndo, entende? Porque nessa carreira existe o que? Regras, entende? É como o corredor de 100 metros, de 400 metros, entende? Tem uma regra ali, sabe? Se ele quebrar uma regra daquela, já está desclassificado. E a vida espiritual não é diferente, não. Foi que Deus disse para Eva e Adão, olha, vocês não vão comer não, viu, desse fruto não. Quebrou a regra, foi desclassificado. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o filho de Davi, Absalão, ele se antecipou, ele queria ser rei, enquanto seu pai estava vivo, planejou matar seu pai várias vezes, entende? Não era o tempo,
Ele quebrou a regra, ele quebrou princípios. O que foi que aconteceu com ele? E assim eu podia aqui falar muitos exemplos de pessoas que quebraram a regra e terminaram, muitos perderam a sua vida. No caso de Saul, no caso de Absalão e muitas outras situações que a gente vê na Bíblia. Porque existem regras, Deus estabeleceu e pronto, acabou. Ele disse, vá por aqui, e se você não for através daquilo que é uma direção, e a pergunta que você faz, onde é que está essa direção? Não está na casa de Mariazinha não, viu? Não está lá em cima, lá embaixo não, está aqui, ó, na palavra de Deus, a direção para a sua vida. Entende? Mas você não quer buscar, você quer as coisas rápidas e quer viver algo que não vai acontecer. Porque tem coisa que Deus faz rápido, tem coisa que você vai ter que esperar, pronto, acabou. E não adianta espernear. Porque ou espera, ou você vai bater cabeça. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês.